Boa tarde para você que acompanha a programação do Amazonas. Boa tarde super especial, lógico, às minhas amigas mulheres que sempre estão aí ligadinhas no programa Amazônia Mulher. Esperam dar esse horário da tarde para ficarem conosco todos os dias a partir das 15h30, porque você sabe que nós sempre estamos levando e apresentando para vocês mulheres que fazem o diferencial aqui na nossa cidade. Hoje a minha entrevistada é uma equitadora e também diretora administrativa do local que hoje é o cenário do nosso programa, do Centro de Equitação, da Escola de Equitação Nissim Pazuello, é Tami Repolho. Tudo bom, Tami? Tudo bom, é um prazer estar com vocês e uma boa tarde a todas as mulheres da nossa Amazônia. Muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço, mas Tami, você é geóloga, né? Verdade. Nada a ver com equitação, como foi isso? Não, então, é uma história engraçada, né? E a culpa é da geologia. A primeira vez que eu tive contato com cavalos foi exatamente num trabalho de campo da universidade, ainda estudando, fazendo um trabalho de campo da universidade. E no dia de folga desse trabalho de campo, que aconteceu em Roraima, no estado vizinho nosso aqui, nós estávamos hospedados numa fazenda. E no dia de folga, então, tinha cavalos na fazenda. Eu, poxa, moço, dá para dar uma volta no cavalo? Foi muito engraçado, porque às vezes a gente até se coloca em alguém que nunca teve contato com o cavalo, porque o rapaz me ajudou, eu subi no cavalo e aí olhei pro cavalo, olhei pro rapaz e falei, moço, ele não anda, anda cavalo, como é que faz? E aí foi muito engraçado, porque afinal que essa minha primeira voltinha a cavalo foi puxada, não é? E assim foi o meu primeiro contato. Depois disso tiveram outros momentos, essa curiosidade cresceu, e depois do meu segundo momento a cavalo, se você tiver tempo eu até te conto como foi, eu nunca mais parei. E isso já fazem, não vão fazer conta não, faz bastante tempo. Então, mas a gente tem muito tempo sim, eu quero saber tudo aí sobre a sua história com os cavalos, portanto, nossa produção preparou ali um lugarzinho pra gente sentar, vamos lá. Vamos lá. Então, mas você acabou de dizer que sua primeira vez a montar foi lá em Roraima, que aí o cavalo não saiu do lugar. Sendo puxada. E essa segunda vez, como é que foi? Então, a segunda vez foram nas férias, logo depois desse momento aí, veio férias e eu e minha família passamos as férias no Rio de Janeiro. Chegou no feriado de carnaval, subimos para uma fazenda, na região serrana. E chegou lá, tinha a história de quem quiser fazer um passeio a cavalo, eu quero. Então saímos para um passeio a cavalo, foi uma delícia, maravilhoso, paisagens maravilhosas, uma estradinha super bucólica, passamos umas 2, 3 horas fazendo um passeio. No outro dia, de manhã, quando eu levantei da cama, parecia que tinham me dado uma surra de pau, doía o corpo inteiro. Daí eu cheguei na cozinha para tomar café, tinha uma senhora que trabalhava na fazenda, eu falei para ela, só não tem um remédio para me dar, acho que eu peguei uma gripe muito forte. Ela disse, por quê, minha filha? Eu falei, porque eu tô com dor no corpo inteiro, tá doendo meu corpo inteiro. Aí ela falou com o sotaquezinho dela lá, meio mineiro até, você andou de cavalo ontem, minha filha? Aí eu falei, andei. Ela, é isso. Aí eu falei, mas essa dor toda, só por causa daquele passeio de cavalo? Aí ela falou, é. E eu falei, o que eu faço para passar? Ela, minha filha, só você indo andar de cavalo de novo. E aí foi isso que eu fiz. Desci direto para os estábulos, perguntei do rapaz, escuta, dá para eu ir andar a cavalo de novo? E passei a manhã toda andando a cavalo, fui a única que repetiu o passeio no segundo dia. E daí quando eu voltei a Manaus, fui procurar como é que era essa história, o que tinha de cavalo em Manaus. E uns meses depois eu já tinha o meu próprio cavalo. Na primeira época que tinha, na época que estabulava cavalos em Manaus, que era o antigo JC ali no Parque das Laranjeiras. E assim começou, e não parou mais. E a geologia ficou onde nesse período de tempo? Ao longo desse período eu formei, trabalhei, concursei, era funcionária federal, trabalhei uns anos e casei. E aí já viu que às vezes conciliar certas coisas com o marido é complicado, né? Então cada vez que eu tinha que fazer um trabalho de campo, que eu tinha que viajar, era uma briga em casa. O marido um pouquinho ciumento demais e aquilo começou a gerar muita estabilidade no meu casamento. Então chegou uma hora que eu falei, puxa vida, não tá dando muito certo, né? Tentei ainda conciliar um pouco a situação, mas vieram outras coisas na minha vida de uma forma pessoal que findou não dando muito certo e por conta disso eu abdiquei um pouco da geologia.
não é? E aí fui mexer com empresariado, meus pais tinham loja, minha mãe tinha loja, montei de sociedade com ela uma loja, fui viver de empresariado por um tempo, mas o cavalo nunca parou, nunca mais parou. Então eu comecei a competir, comecei a treinar, comecei a fazer salto, que era o que a gente tinha. Naquela época a gente fazia tudo quanto era bagunça possível, então a gente fazia a título de esporte, né? A gente fazia piso mural, fazia salto, fazia cross, e eu estava em todas. Eu queria era aventura, eu queria era curtir. Com o teu cavalo já? Com o meu cavalo já. Eu tinha um cavalo, um cruza árabe chamado Apache. Depois veio o filho, então o filho também começou, depois que cresceu um pouquinho, né? Com 6, 7 anos começou a montar também. Aí já era o meu cavalo, o cavalo do filho, o cavalo do marido, mais um outro. Daqui a pouco eu tinha vários cavalos e a gente tinha uma chácara, e na chácara tava lá, né? Tínhamos cavalos também, e depois eu já não tinha mais cavalo só na hípica, eu tinha cavalo na chácara também. Depois chegou um momento em que eu parei de competir, por motivos outros eu parei de competir, porque começou a subir muito de altura, e quando você fala em salto, você, por exemplo, você podia perguntar para mim, quanto é que custa um cavalo? O preço de cavalo é uma coisa muito variada, mas quando você começa a falar a título esportivo, quanto mais você sobe, mais específico fica, mais esse animal custa, não é? Então, eu não tinha condições de investir num valor muito maior para ter um cavalo mais forte, então por conta daquilo eu parei. Eu fui até um certo ponto e ali eu parei. E aí meu filho começou a montar e a gente passou a curtir cavalo de uma outra forma. E isso então foi essa geologia e continuaram os cavalos como tu me perguntaste. A vida continuou e eu comecei a ver, que o meu filho começou a brincar e começou a competir, eu comecei a ver o quanto aquilo fazia de bom. Todas as crianças do meio, não é? Meu filho aí já um rapazinho, já pré-adolescente, como toda criança, com as suas crises existenciais, aquele jeito, né, imperioso de ser. E eu comecei a perceber o quanto o cavalo ensinava ele, não é? Quanto o cavalo resolvia situações que às vezes para os pais é complicado educar. Quem tem filho sabe, educar filho não é fácil, é uma coisa muito difícil, não é? Então eu fui vendo o quanto aquele cavalo era uma ferramenta interessante. Nele eu vi as outras crianças do meio, porque continuava sempre ali. Eu parei de competir, eu comecei a organizar prova, eu comecei a organizar eventos hípicos, eu comecei a ajudar na Federação Amazonense de Pismo. Então sempre ali, sempre junto, né? E isso foi me encantando cada vez mais. Chegou um momento em que eu falei, puxa vida, é isso que eu quero fazer. E eu fui largando todo o resto. Não fala tudo, que no segundo bloco a gente fala, você vai conhecer a Cadelinha, né? É uma fêmea. Qual é ela que fica aqui cuidando dos cavalos? Não, ela cuida de mim, ela vai e volta comigo todo dia. Qual é essa raça? Esse pelinho é todo branquinho, ela já tá velhinha? Não, ela é nova, ela tem 1 ano e 6 meses mais ou menos, ela é Blue Heeler. É um cão de pastoreio. Então você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, que a gente vai saber muito mais histórias aí da Tami, que tem muita coisa bacana para nos contar. E a nossa convidada especial de hoje aqui também é sua Cadelinha. Então não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher.